Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às doenças que vão interferir nesses resultados bioquímicos. Hoje, em específico, nós vamos ver as alterações genéticas e a gamopatia. As alterações genéticas das proteínas plasmáticas, elas podem ocorrer justamente os genes da síntese da albumina e das globulinas, que fazem com que, por causa hereditária, tenha, essas proteínas com seus valores alterados. Isso também pode ser adquirido por gestação. E geralmente a gente vai estar vendo essas alterações sendo na diminuição dessas proteínas. Então a gente vai ver em específico aí 3 doenças, que é a disproteinemia familiar idiopática, hipogamoglobulinemia e deficiência de alfa-antitripsina. Então são as 3 doenças mais acometidas em relação que envolve aí situações genéticas, tá? Por diminuição das proteínas. Disproteinemia familiar idiopática. Nessa condição a gente vai ver o que? A albumina tá tendo uma diminuição e consequentemente uma aparição diminuída no plasma. Por um outro lado, a gente vai ver as globulinas com a sua sintetização normal, sem acréscimo, simplesmente normal, e apenas a albumina com a sua produção diminuída. Então, o normal seria a gente ter aqui, para a mesma quantidade de albumina, a gente ter as globulinas, alfa 1, alfa 2, beta e gama. Mas quando essa pessoa apresenta essa deficiência, ela vai apresentar o quê? Uma albumina numa quantidade bem inferior às globulinas, que é alfa 1, alfa 2, beta e gama. Então aqui ela já está tão inferior a ponto de ser aqui a metade da quantidade só das gamas. Então elas devem estar equilibradas, albumina, relação de albumina para a mesma quantidade das globulinas. O que a gente vai conseguir determinar isso em exame? As proteínas totais diminuídas, a albumina diminuída, as globulinas podem estar com seu valor aumentado e isso vai ser relativo, por isso aqui VR, tá? VA, valor absoluto, então no caso da albumina pode ser tanto quanto absoluto quanto quanto relativo, e nas demais o valor pode ser relativo. A hipogamoglobulinemia, ela vai ser a diminuição dessa concentração, ou seja, da síntese da gama-globulina. E essa falta de síntese dessa gama-globulina vai ser pela diminuição da produção das imunoglobulinas. Com isso, com falta das imunoglobulinas, a gente vai ter uma imunodeficiência. E a gente pode aí ver, principalmente no caso de algumas síndromes, como a síndrome de Wills-Scott ou da hipoglobulinemia infantil, que vai estar ligada ao cromossomo X, e da hipoglobulinemia transitória. Então, a maior parte das causas dessas alterações que causam a hipogamoglobulinemia é por fator genético, E a gente vai ver isso aí desde o período infantil. Então, a criança, já vai nascer com esse erro genético, e vai estar desde a infância mostrando uma diminuição dessa concentração dessas gamas globulinas, que vão estar aí atuando, nessa falta aí com o sistema imunológico, vai acabar sendo um pouco mais prejudicado. E também pode ser uma doença secundária devido aí uma leucemia, doença de Hodgkin e gamopatias monoclonais. Como é que a gente vai estar analisando então? A gente vai ver que a albumina, no correto, é a albumina para a mesma concentração, de gama, beta, alfa 1 e alfa 2, Porém, as globulinas, elas vão ter as suas, diferenças nessa produção. Elas, por mais que ambas juntas tem que ser a mesma quantidade da albumina, entre elas devem ter uma concentração um pouco diferenciada. No caso da alfa 1 alfa 2, elas têm ali a mesma quantidade de produção, mas uma produção um pouco mais baixa. A gente já vê um pouco maior, tá? Essa relação da produção da beta, mas maior mesmo deve ser a quantidade da gama. Então, em relação a todas as globulinas, a gente vai ver a gama com uma maior produção, tá? Porém,
Quando a gente vê um caso de hipogamoglobulinemia, a gente vai ver essa produção de gama baixíssima, tá? Então, vai ter um valor bem diminuído, bem reduzido. E quando for um caso de agamaglobulinemia, ou seja, vai ter ausência total das proteínas gama-globulinas. A gente pode examinar isso no exame de eletroforese, tendo as proteínas totais normal ou diminuída, albumina normal ou aumentada, globulinas numa condição diminuída, alfa 1, alfa 2, beta, tranquilinho, normal, vão estar ali inalteradas. Porém, a gama, ela pode apresentar muito diminuída ou ausente. E por deficiência de alfa 1 antitripsina, nós vamos ter então duas causas que vão estar induzindo essa deficiência de alfa 1 antitripsina. Um é o fator genético, o fator hereditário, então veio, né, isso geneticamente já induzido para o indivíduo, e também a forma adquirida. Na deficiência hereditária, a gente vai estar vendo duas formas, a homozigótica e a heterozigótica. Na heterozigótica, a gente vai estar vendo uma quantidade bem brusca nessa concentração de alfa-1 antitripsina, nos valores aí de 30% a 50% nessa variação, tá? Dos níveis normais. Na homozigótica, a gente vai ver uma variação, de acordo aí com a etnia, a gente vê uma variação. Porém, no geral, assim, o que é observado, essa quantidade, essa concentração da alfa-1 antitripsina vai apresentar nesses indivíduos apenas de 10 a 15% dos valores normais. Então, no contexto geral, populacional aí, mundial, a gente vai ver de 3 a 5% dessa população sendo portadores homozigotos, e eles vão ter essa predisposição aí para desenvolver algumas, né, cadeias aí de doenças, sendo aí como, por exemplo, o efizema pulmonar, cirrose hepática, insuficiência pancreática, dentre outras doenças que esse paciente pode estar desencadeando. Essa deficiência adquirida, ela vai vir proveniente de alguma situação, né, alguma doença grave que esse indivíduo passou e fez com que essa concentração, né, diminuída ocasionasse. Então, por exemplo, indivíduos que passaram aí por doenças hepáticas ou síndrome nefrótica aí bem grave, elas vão ter essa concentração, né, tá, de alfa-1 antitripsina diminuídas. Então, o que a gente vai ver? Essa deficiência na síntese de alfa-1 antitripsina, que vai poder ser heterozigoto ou homozigoto. Se ela for heterozigoto, a gente vai estar vendo uma diminuição de alfa-1 globulina. E quando for homozigoto, a gente vai ter ausência da alfa-1 globulina. Então, heterozigoto, diminuição, homozigoto, ausência. Então, né, no caso aqui do exame, vai apresentar proteínas totais normal, albumina normal, globulinas normal, porém, alfa-1 e diminuída no caso de heterozigoto ou ausente no caso de homozigoto. As alfa-2, beta e gama, também tudo normal. Agora, falando sobre a gamopatias monoclonais, a gente vai estar vendo que elas vão estar representando doenças que vão estar, tá, tendo essa alteração que vai ser proveniente dessas alterações na síntese de imunoglobulinas, que vai desencadear aí uma produção, tá, maior de linfócitos B e dos plasmócitos. O que vai acontecer? Essas células, então, vão começar a sintetizar de forma descontrolada, tá, um clone celular monoclonal ou dois clones celulares, que é o biclonal. Então, isso, tá, vai variar aí da condição, né, de cada indivíduo. Um exemplo disso, tá, é o mieloma múltiplo, é o tipo mais comum aí da gamopatia monoclonal, e a eletroforese é essencial para essa detecção, por mais que muitos locais não façam utilização da eletroforese para isso, mas é um dos, tá, talvez assim, mais corretos para análise. Então, com a análise aí eletroforética, a gente consegue determinar, né, se há aí um mieloma múltiplo, tá? O que a gente também vai poder detectar nesse caso, o que é raro acontecer, mas pode acontecer, é a macroglobulinemia de Waldenström, que ela vai ter a característica por ter uma grande produção, tá, de IgM.
o mieloma múltiplo, tá? Uma das situações aí que a gente vai precisar para análise laboratorial desse soro, né, desse paciente com esse mieloma múltiplo, é o fracionamento eletroforético do tipo monoclonal. A gente vai fazer então essa fração, a gente vai conseguir fracionar esses tipos de proteínas que a gente vai encontrar. A gente sabe que a albumina ela é bem maior, é uma quantidade de albumina bem maior em relação às globulinas, mas tanto a albumina quanto as globulinas, elas têm que ter aí o mesmo equilíbrio, a mesma quantidade. Porém, né, quando a gente vai fazer esse fracionamento, a gente vai determinar o quê? Que a albumina ela vai ficar no seu grupo, né? O seu grupinho ali, então ela vai ficar bem marcadinha, bem mais forte do que as demais. E a gente vai ver o quê? Alfa 1, alfa 2, beta, né? Com quantidades bem menorzinhas. E a gama também, um pouquinho mais forte, mas, né, tranquilinho ali, a quantidade, né, bem razoável. Que é para a gama ser um pouquinho mais corada, né, um pouquinho mais forte em relação a alfa 1, alfa 2, né, beta. Porém, né, ela não pode estar ali na mesma coloração, praticamente, da albumina, né? E o que a gente vai ver nesses indivíduos com mieloma múltiplo é exatamente isso. Essa gama globulina muito aumentada, a ponto aí de quase chegar na mesma quantidade das albuminas. Então, para a gente saber, né, o que é que está acontecendo com esse paciente, por que, né, dessas gamas estarem aumentadas, a gente vai precisar saber das imunoglobulinas, né? E a gente vai estar vendo isso no exame de eletroforese de proteínas aí em alta resolução, a gente consegue ver essas marcações, tá? A gente vai ver o IgG migrando na região do gama, o IgA migrando na região pré-gama, entre beta e gama, o IgM migrando na região beta, sendo que o mais comum a gente vê o IgG em 2 de 3 casos aí, e a gente também pode ver o IgA em 1 em cada 3 casos, e o IgM ele vai ser raríssimo, e o IgD aí como raro mesmo. Além disso, tá, a gente pode utilizar aí o teste de urina, tá, por proteinúria, para a gente estar identificando o que está sendo excretado por essa urina, né? Outros exames também, como mielograma, radiografia, hemossedimentação, cálcio, ureia e creatinina, também vão ser fundamentais para o diagnóstico, tá? E acompanhamento dessas doenças. Então, não é só para o diagnóstico, mas é também do paciente que já está diagnosticado e quer saber como é que está o andamento da sua doença. Então, a eletroforese também, ela vai estar aí atuando, sendo bem fundamental para esses pacientes já em acompanhamento. Então, o que a gente vai determinar no exame? As proteínas totais normal ou aumentada, albumina diminuída, as globulinas aumentadas, sendo alfa 1, alfa 2 e beta normais. A gama aumentada, tá? Com pico monoclonal. Então, o que a gente vai ver no exame, tá? É basicamente isso que eu falei para vocês na hora de fazer o fracionamento, né? Aqui o normal é a albumina aí, tá bem destacada, bem forte, porque é a maior quantidade que a gente vai ter dessa proteína no nosso organismo. Porém, né, a gente já vê aqui que a condição de alfa, de beta, né, de alfa 1, alfa 2 e beta estão numa condição que bem mais fraquinha, bem, né, diminuidinha, mas estão presentes, né, normais. E a albumina um pouquinho mais forte em relação às alfa 1, alfa 2 e beta, porém, né, ela está aqui normalzinha, não chega nem perto aqui, né, da albumina. Porém, quando a gente vai ver um caso de mieloma múltiplo, a gente vai ver o quê? Albumina bem destacada, a gente vai ver os demais normais, porém, tá? No caso aqui das gamas, tá? A gente vai ver elas muito elevadas aqui a ponto de estar na mesma quantidade praticamente, né, ó, das albuminas. Então, é assim que vai aparecer pra gente no exame, né? Caso o paciente tenha aí mieloma múltiplo, a gente vai ver essa alteração aí brusca dessas gama globulinas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês possam ter ficado sobre essa aula, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Estou aqui agora para estar esclarecendo as dúvidas para vocês. Então, um bom restante de aula e boa noite.